Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então a gente vai dar início agora à última semana, que é a semana 5 da disciplina nossa de didática aqui do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Nessa semana a gente vai discutir um dos aspectos mais importantes dentro da questão ah, do, do ensino, que é a avaliação das aprendizagens. Nessa semana, nessa semana vocês terão, né, como atividades a leitura, né, leituras recomendadas, videoaulas e duas atividades avaliativas que também vão contar como carga horária de prática como componente curricular. Tá? Uma delas é a elaboração de um instrumento de avaliação, que vai valer até 6 pontos, e a outra é uma avaliação sobre a disciplina, que vai valer até 2 pontos. E aí, para reflexão, eu gostaria de iniciar nossa aula com esta frase do Paulo Freire, né, a respeito da avaliação. A avaliação é a mediação entre o ensino do professor e as aprendizagens do professor e as aprendizagens dos alunos, né? Então, essa é uma dimensão apresentada pelo Paulo Freire em relação à avaliação, que é uma definição que deveria validar, né, nosso trabalho enquanto docente. E durante essa aula de hoje, eu gostaria que vocês refletissem até sobre as avaliações que vocês, né, foram submetidas ao longo da vida, se elas trazem essa perspectiva, né, como um processo de mediação, ok? E quando a gente fala em avaliações de aprendizagem, a gente tem que pensar que a avaliação é um julgamento qualitativo sobre o processo de ensino-aprendizagem, certo? Uh, e que nesse processo, o modelo de avaliação depende do modelo de educação. Então, por exemplo, se o modelo de educação que o professor ele incorpora no seu fazer docente for o tradicional, a avaliação está relacionada à medição do nível de repetição daqueles conhecimentos que o professor desenvolveu ao longo das suas aulas. Se, por outro lado, o olhar é não tradicional, a avaliação é uma reflexão sobre o avanço real e potencial do aluno no processo de aprendizagem. Então, no caso, não seria somente uma repetição de conteúdos que o professor já desenvolveu, mas sim aspectos macro em relação às aprendizagens que os alunos podem ter desenvolvido ao longo daquele período, né? E aí, quando a gente pensa nas etapas da avaliação, eu vou trazer dois modelos, né, em relação a isso, um do Libânio, de 94, e outro da Reid, de 2004. Né? Nesse modelo do Libânio, ele afirma que a avaliação é organizada em três etapas. A etapa de verificação, que é aquela etapa no qual há a coleta de dados por meio de algum instrumento de avaliação. A etapa de qualificação, que está relacionada à relação entre os dados coletados e o objetivo de aprendizagem, e a apreciação, que seria uma reflexão sobre esses resultados obtidos na etapa de qualificação. A Reddit, ela traz, na verdade, níveis, né, de avaliação, dos menos abrangentes para os mais abrangentes. Um nível menos abrangente seria o testar, que seria verificar o desempenho por meio de testes. Um outro nível seria o medir, que é descrever um fenômeno do ponto de vista quantitativo. E o terceiro nível, né, que seria mais abrangente, é avaliar. Seria interpretar dados, né, tanto quantitativos quanto qualitativos, para se obter um parecer, né, ou uma análise em relação aos objetivos de aprendizagem. Em relação aos tipos de avaliação, a gente pode pensar naquela avaliação que é feita no início do processo, que é considerada a avaliação diagnóstica, né, no qual a gente analisa quais são os conhecimentos que os alunos, né, apresentam em determinado momento lá do processo de ensinagem e aprendizagem. Ela pode ocorrer durante o processo, e aí nesse caso seria uma avaliação formativa, que permite a correção dos caminhos tomados, e uma avaliação final, que tem a ver com o controle do processo, mas não no controle no sentido autoritário, mas como se fosse um controle de qualidade do processo, né? Que aí essa pergunta ela precisa ser respondida. O objetivo de aprendizagem foi atingido? Se sim, quais foram os pontos que permitiram isso? Se não, quais são os pontos que precisam ser modificados, né? Além disso, a gente pode pensar a avaliação em duas
ah, em dois formatos, né, a avaliação somativa e a avaliação formativa. A avaliação somativa talvez seja o tipo de avaliação mais comum nas escolas, que ela é quantificadora, atribui notas e ela é utilizada no final da instrução, né, no final do processo de ensinagem e aprendizagem. E tem aquela avaliação formativa, que ela tem um cunho, né, uma natureza qualificadora. Ela não atribui notas, né, sim, a verificação de se as aprendizagens foram ou não atingidas, e ela é realizada durante todo o processo de instrução. Quando a gente vai avaliar vai elaborar, né, um instrumento avaliativo, a gente tem que considerar esses objetivos, tá? Para que esse instrumento seja efetivo, para que a gente consiga efetivamente observar se o objetivo de aprendizagem foi ou não atingido. Então, os objetivos da avaliação eles têm que conter a identificação entre o objetivo de aprendizagem e o resultado alcançado. Então, o objetivo que a gente traçou para que o aluno aprendesse, ele foi alcançado a partir do instrumento de avaliação que a gente utilizou. Além disso, essa informação aqui, obtida na avaliação, ela deve servir para ser utilizada na revisão do planejamento. Também a avaliação ela deve possibilitar a identificação das dificuldades de aprendizagem dos alunos. Um outro aspecto também que é importante, principalmente a gente pensando na forma que o sistema educacional é organizado no Brasil, a avaliação ela deve permitir a aprovação dos alunos para que eles possam, né, ser encaminhados para os próximos níveis de aprendizagem. A avaliação também deve permitir o desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicomotor, que está ligado àqueles conteúdos que a gente viu, né? Conteúdo conceitual, que é cognitivo, conteúdo atitudinal, que é afetivo, e conteúdo procedimental, que é o psicomotor. Também a avaliação ela deve permitir uma clareza nos reais pontos de melhoria do processo de ensinagem e aprendizagem, e também ela não serve só para a gente analisar a aprendizagem do aluno, mas também ela é importante para que nós, professores, avaliemos o desenvolvimento do nosso trabalho. Quando a gente vai elaborar uma avaliação, a gente tem que responder essas perguntas aqui, certo? Para que efetivamente a gente torne a avaliação um processo e não um mero instrumento. Então, a gente precisa perguntar, a gente precisa responder essa pergunta aqui. O que vai ser avaliado? Quais são os critérios, né, que eu vou utilizar para essa avaliação? Quais as condições nas quais essa avaliação vai ocorrer? Quais os instrumentos que eu vou utilizar para realizar a avaliação? Como os resultados serão aferidos e como o feedback será dado? E aí, a título de exemplo, como que isso vai ocorrer na nossa disciplina, né? Na avaliação final. O que vai ser avaliado na avaliação final? Todo o conteúdo da disciplina. Né? Quais os critérios? Acerto na seleção das alternativas. Quais as condições? Essa avaliação final vai ser presencial, com uma duração de 2 horas. Quais instrumentos? O instrumento vai ser uma prova com 20 testes, cada um contendo 5 alternativas, sendo que somente uma delas atende a pergunta. Como os resultados vão ser aferidos nessa avaliação? As tutoras vão quantificar os acertos e disponibilizar o resultado no Moodle, e posteriormente eu vou disponibilizar no Moodle o gabarito da prova e vou gravar uma videoaula explicando por que cada uma das alternativas estava correta, certo? E aí, quando a gente pensa em instrumentos de avaliação, a gente pode utilizar diversos instrumentos, né? E aqui, então, fiz uma lista deles, né? E aí, dependendo dos objetivos de aprendizagem que a gente pretende avaliar, a gente pode utilizar algum desses instrumentos. Então, por exemplo, a gente pode utilizar provas escritas dissertativas e provas com múltipla escolha, testes, que é o caso da nossa. Tanto em um caso quanto no outro, é importante que as perguntas elas sejam claras, que elas não sejam ambíguas. No caso da utilização de testes, a gente deve evitar aqueles testes, né, que apresentam pegadinhas, então a gente tem que deixar as alternativas com significado bastante claro, para que o aluno não erre, não porque ele não conhece, mas porque tem uma ambiguidade que pode gerar aquela dúvida, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. O mesmo vale quando a gente usa questões de verdadeiro ou falso e de completar lacunas. Nas questões de correspondência também, né, quando a gente coloca lá uma coluna
A, B, C, D, e aí o aluno precisa identificar na outra coluna, né, o que, que seria o A, o que seria o B, o que seria o C, o que seria o D, por exemplo. Questões de resposta curta, questões com interpretação de texto, questões de ordenação, né, então você pode apresentar um conjunto de argumentos e pedir para o aluno organizar esses argumentos na ordem, né, numa ordem ou de ocorrência ou temporal, né, dependendo do que for o conteúdo. Questões de identificação, né? Então, por exemplo, aquelas questões que você coloca lá uma imagem, pede para o aluno identificar os elementos que compõem aquela imagem, por exemplo, tem uma célula, né? Então, você pede para o aluno identificar onde está a membrana, onde está o citoplasma, onde está o núcleo. A prova oral, que em algumas situações, inclusive, é um instrumento recomendado, né? Inclusive, em algumas situações, tem alguns alunos que a prova oral ela é um instrumento necessário. A observação, né? Que aí seria uma outra. Normalmente, a questão da avaliação por observação, ela está muito relacionada, né, ao professor, né? Então, o professor observa como que a classe, né, se comporta quando determinado conteúdo está sendo ensinado, e aí, a partir das reações dos alunos, o professor pode propor, né, alterações na estratégia, então seria uma avaliação mais nesse sentido. Ah, entrevistas, né? A autoavaliação também é um outro instrumento que pode ser utilizado e outros que eu usei ao longo da disciplina, certo? Dessa forma, a gente encerra essa aula sobre avaliação escolar e aí essas duas referências foram as que a gente utilizou no preparo aqui da atividade. Então, eu agradeço vocês me acompanhar ao longo dessa disciplina e espero ver vocês em breve aí. Um abraço a todos e até mais.